muito poderoso e eu fiquei, a hora que eu li, eu fiquei impactada quantas pessoas internadas como esquizofrênicos. E eu estou aqui, o Fábio já entrou. Bom dia, Fábio. O Fábio é psicanalista. O Fábio, ele se especializou em traumas religiosos e abuso espiritual. E ele vai trazer esse conhecimento para nós, para que nós possamos viver a verdadeira liberdade que Jesus Cristo já declarou para todos nós, ok? Vou ver se eu consigo chamar o Fábio aqui. Fábio, você consegue mandar um convite para mim? Porque aqui, sou tão nova aqui no, no Instagram. É para fazer live. Vamos ver. Ah, Fábio. Vamos ver se o Fábio entra aí. Essa pessoa maravilhosa. Olha, um prazer, viu? Um prazer, e já agradecendo por você fazer essa live comigo. Bom dia, Mila, bom dia. Eu estou muito feliz. Bom dia. Estou muito feliz de estar aqui. É um assunto que particularmente eu sou apaixonado. Eu não me vejo falando, fazendo outra coisa. Eu amo participar da libertação dos filhos de Deus. Amo. E eu acho que esse é um assunto muito necessário para o momento. Muito feliz mesmo. Muito feliz de estar aqui com você. Obrigada, viu, Fábio? Gente, o Fábio também é líder, né, de células, né, Fábio? Sim. Casado. Sim. Deixa eu fazer uma breve apresentação. Olha o zóio de quem foi dormir muito tarde. Eu me chamo Fábio. Eu tenho 35 anos de idade. Sou da cidade de São Roque. Na verdade, eu sou natural da divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul. Sou natural de Presidente Venceslau, mas hoje eu moro em São Roque, pertinho de Sorocaba, aqui próximo ao centro de São Paulo. Eu sou casado com uma mulher maravilhosa chamada Esther Valentim, que provavelmente deve estar por aqui. Ah lá, acabou de entrar. Uma mulher incrível. Sou líder de uma comunidade chamada Aviva Filhos, que é uma comunidade apostólica, que na verdade a gente não vê como instituição religiosa. Nós somos um instituto filantrópico com atividades e cultos religiosos. Nossa base funciona de segunda a sábado como centro para cursos, treinamentos e ajudar a comunidade. E no domingo a gente tem aquele cultão onde a gente junta todo mundo e a gente trabalha com células. O ano passado eu concluí a psicanálise e fui para o trauma religioso. Eu já vinha de um histórico de cura da alma e a gente já andava em abusos espirituais e contaminação espiritual. Eu sempre amei esse assunto, passei por abusos, tanto sexuais quanto espirituais. Vim de um histórico bem abusivo e eu sempre fui fora da caixinha. Sempre a gente se deparou com pessoas muito doentes que iam para comunidades, em vez de saírem de lá curadas, saíam mais doentes ainda. E aí, já há algum tempo, né, olhando traumas religiosos, eu me apaixonei, eu falei, aqui que eu vou ficar, né? Aqui que eu vou amarrar meu carro e vou ficar. E aí a gente tem já vivido experiências de consultório, de seminários, dentro desse assunto e visto uma realidade que realmente é assustadora. Fábio, se vocês perguntassem para mim qual é o assunto principal da minha profissão, com certeza é trauma religioso e abuso espiritual. Esse é o meu assunto de vida. Você vai me ver começando uma conversa normal e terminando falando de abuso, de trauma religioso, de sistema religioso e aquela bagaceira toda que a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui. Nossa, Fábio, meu coração arde, né? Porque eu não vejo a hora agora em julho de soltar essa especialização para eu já embarcar nessa também, que era tudo assim que eu procurava e que eu precisava. Sim. Então, traz para esse povo aí o que Deus colocou no seu coração, né? Que o Espírito Santo aí está te conduzindo. Gente, o som tá legal? Vou pedir para vocês compartilharem essa live, tá? Isso, eu ia falar. Gente, vamos fazer o seguinte, tá todo mundo aí? O aviãozinho do lado, manda para 5 pessoas, só 5. Manda para 5 pessoas essa live e a gente dá ali falar. Eu também vou fazer minha parte aqui, ó.
Vou mandar. Eu já logo mandei também hoje. Isso, vou mandar para 5 pessoas aqui. Aproveita Ai, aí. gente, vai ser maravilhosa essa live. Manda aí, gente, pra gente. Pronto, mandei para minhas 5 pessoas. Fiz a minha parte. Ok. Que Bom, legal. eu acho que é uma coisa interessante a gente ressaltar já de início. Nós somos contra traumas religiosos, mas nós não somos contra a Igreja de Jesus. Eu quero deixar isso bem claro aqui. Nós acreditamos na Igreja de Jesus, nós acreditamos no Espírito Santo, no congregar, no estar junto como família. Nós acreditamos, sim. Nós não somos contra a igreja, nós não somos contra pastor, nós não somos, gente, pelo amor de Deus. Inclusive, nós caminhamos no ministério. Nós caminhamos. Esse dia eu estava vendo uns vídeos da Mila quebrando tudo, pregando lá numa igreja, eu só observando. A gente acredita na Igreja de Jesus. Só que a Igreja de Jesus é sadia. A Igreja de Jesus não mata. A Igreja de Jesus não fere. A Igreja de Jesus não exclui. A Igreja de Jesus não concorda com o pecado. Mas a Igreja de Jesus tem sido mal representada por aquilo que a gente chama de igreja. E isso é muito triste, porque tanto a Mila quanto eu, que somos psicanalistas, a gente tem sentido na pele e visto pessoas doentes. E sabe qual é o pior? Em nome de Deus. Para mim é triste de falar que saber que Deus enviou o seu filho para que pessoas fossem curadas. E essa mesma palavra é usada para deixar pessoas doentes fisicamente, psicologicamente. É muito triste saber que aquele evangelho que foi liberado para nós, para cura, tem deixado pessoas doentes e matado pessoas. E pior, pessoas doentes emocionais, narcisistas e aquela coisa toda, usado isso para ferir pessoas e até alimentar o seu ego, satisfazer desejos recalcados e aquela coisa toda. Então, eu sempre fui fora da caixinha, sempre. E primeiro que eu sou filho de lagoano com sergipano. Então, eu já vim de uma cultura de ser fora da caixinha. E tem uma coisa que eu escuto muito, embora eu não concordo, que a boa parte da galera fala que Deus aceita a religião e que ele não aceita a religiosidade. Eu já ouvi muito isso, porque se baseiam no texto de Tiago, que diz que a religião aceita, a religião genuína aceita por Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então eu já vi muita gente dizer assim, Fábio, Deus não aceita a religiosidade, mas ele aceita a religião, porque a religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Só que eu sempre digo para a galera que nós precisamos aprender a ler a Bíblia e o contexto dela. A gente vive numa geração com muito analfabetismo bíblico. Hoje eu acredito que a gente tem caminhado um pouquinho mais, mas a gente veio de uma geração que se o pastor falasse era inquestionável. Você não podia nem abrir a Bíblia enquanto ele estivesse pregando para conferir, porque isso era falta de respeito, isso era de coisa de gente herege, isso era coisa de gente perturbada. Pastor, você não podia questionar um pastor porque você estaria em pecado e rebelião. Mas o texto bíblico de Tiago, um versículo antes, diz assim, quem quer ser religioso? Aí ele vai para o versículo seguinte, a religião aceita por Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então ele não está dizendo que nós temos que ter religião. Ele está dizendo que se alguém quer ser, então tá bom. Você acha que é religião? Então sabe que você quer falar que é religião, então vai cuidar dos órfãos e vai cuidar das viúvas. Mas nós não tem respaldo bíblico para dizer que Deus aceita a religião e não a religiosidade. Até porque quando a gente fala de religião, a gente fala de um sistema de crenças e práticas. E nós que somos cristãos, sabendo que o cristianismo não é um sistema de crenças e práticas. Nós sabemos que cristianismo se trata de uma pessoa. E ele se chama Jesus. E com uma pessoa, não é uma lista de regras. Com uma pessoa é relacionamento. Você se relaciona com ela e aí você vai descobrindo o coração dela, você vai agradando o coração dela e se entregando para essa pessoa. Para quem é casado, sabe muito bem disso, que casamento não é uma lista de regras.
E todo lugar que não tem intimidade precisa de regras. Então eu sempre digo isso. Aonde não tem intimidade, precisa de regras. Gente imatura que precisa, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Mas quando você tem um relacionamento com alguém, não existe regras. Você conhece essa pessoa, se relaciona com ela e você anda de acordo com o relacionamento de vocês. Tem muita gente presa em religião chamando isso de evangelho. Tem muita gente pregando uma listinha de pode, não pode, faz e não faz, vai ou não vai, em nome de Deus. E a Bíblia deixa bem clara, conheça a verdade. A verdade é uma pessoa. Conheça Jesus. E Ele, não é as regras, te libertará. Uma pessoa. Então hoje o sistema, eu tenho ranço, essa é uma verdade, do sistema religioso. O sistema religioso, ele infantiliza as pessoas. O sistema religioso, ele fere, ele manipula, ele pega um cabeça de uma casa, que é um homem de seus 40 e poucos anos, e infantiliza ele como um menino. E ele tem que fazer o que o líder espiritual quer, na hora que o espiritual quer, e do jeito que o líder espiritual quer. E a gente chama isso de honra. E isso não é honra. As pessoas confundem honra com obediência. Honra, gente, é reconhecer o lugar de alguém. Por exemplo, eu honro os meus pais. Eu sei o lugar deles na minha vida. Mas se os meus pais me derem diretivas que fogem dos princípios da palavra, eu não vou obedecer. Apóstolo Paulo diz, obedecei primeiro a Deus antes dos homens. Então, honra é reconhecer o lugar. Agora, se o cara que eu honro está me dando diretivas e coisas que fogem de um contexto bíblico, não, eu te honro, mas eu não vou seguir isso. E isso não é desonra e nem falta de respeito. Então, por exemplo, tem um texto que eu sempre, toda vez que eu vou falar de abuso, eu uso, porque esse texto é usado pelos abusadores para manipular a vida das pessoas. Afinal, o que é? Eu vi você falando um pouquinho sobre a síndrome de trauma religioso, sobre todo o processo que psicoterapeutas e psicólogos estão fazendo para reconhecer esse conhecimento do conselho psiquiátrico no Brasil, e realmente precisa, porque fora dele, né, a psicóloga que é de punho escreveu, ele já está há mais de 19 anos escrevendo sobre esse assunto e tratando pessoas sobre esse assunto lá fora. E aí no Brasil ainda isso é muito novo. Eu louvo a Deus pela vida da doutora Ângela Cirino e de outras pessoas que estão trazendo isso para a nossa nação. Mas o que vem a ser o abuso, gente? Esse abuso é quando uma pessoa, em nome de Deus, manipula, ofende, fere, diminui alguém em nome de Deus. Abuso espiritual é quando alguém forte, em nome de Deus, manipula, fere pessoas, em nome de Deus. E aí tem um texto que foi interpretado e dito errado muitos anos. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Eu já vi, talvez você já ouviu muita gente dizer isso, que os pastores vão dar conta das vidas das ovelhas. E não é isso que está na Bíblia. Hebreus 13, 17 diz que o pastor vai dar conta do seu trabalho como se as ovelhas fossem suas. Então, o que um líder espiritual vai fazer, ele vai dar conta do trabalho dele. E como é que ele vai dar conta desse trabalho? Como se as ovelhas fossem dele. Mas é do trabalho. Até porque, aí senão a Bíblia vai contradizer. Romanos capítulo 14, versículo 12, diz que cada um vai dar conta da sua vida. Então como é que o pastor vai dar conta das vidas e a Bíblia diz que cada um vai dar conta da sua vida? Não. O pastor vai dar conta do seu trabalho. O que ele fez como líder espiritual. E aí, querida, você que está me assistindo aí, assistindo a gente, se você tem uma cultura de fugir de responsabilidade e jogar para um líder espiritual, é você quem vai dar conta da sua vida, não é o líder. E aí, por conta dessa história de que o líder, o pastor vai dar conta das ovelhas, que muito líder tem manipulado pessoas. E muita gente tem entrado debaixo de manipulação. Não, o meu líder está falando, eu vou fazer.
Por quê? Porque é ele que vai dar conta da minha vida. Não, 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 não. Ele vai dar conta do trabalho dele. Agora, você vai dar conta da sua vida. E esse texto de Hebreus foi usado muito tempo para manipular a vida das pessoas. Eu sou um líder espiritual e eu vou dar conta do meu trabalho. O que eu fiz com que ele me entregou. O que eu fiz com todo o ensinamento que ele me deu. O que eu fiz com todo o aprendizado que ele me deu. Mas dar conta da vida das pessoas? Não, querido. Eu vou ensinar a verdade. Eu vou estar aqui para cuidar. Se fulano não quer, é ele quem vai dar conta. E aqui a gente entra em dois problemas. A gente entra no abuso e a gente entra na vida de pastores que estão doentes, porque também existe abuso de líderes para pastores. Existem pessoas que manipulam porque dão dízimo, porque são os mais velhos na igreja, porque estão lá desde o começo, então acabam manipulando também. Então você que é líder espiritual, foca no seu trabalho. Eu atendo também muitos líderes doentes, porque vê que ovelhas não crescem, não se posicionam, e as ovelhas jogam a responsabilidade nas costas deles. Então para de jogar nas costas do seu líder o seu posicionamento, a sua vida, o seu ministério, sua vida com Deus. Também há esse outro lado, né? O lado de que a pessoa joga toda a vida. Eu não vou na igreja mais por causa de pastor. Eu não busco a Deus mais por causa de líder. Eu não posiciono mais por causa de pastor. É Jesus. Eu tô ferido, eu não consigo nem orar. Não, filho. Quem vai dar conta é você. Não é líder. E é por causa desse tipo de pessoa que o abuso tem acontecido. Por causa desse tipo de posicionamento de crentes que vivem jogando as suas vidas em mão de líderes, de pastores, que acaba acontecendo esse abuso espiritual. Então, hoje, Mila, eu encontro em consultório um bocado de gente doente espiritual em nome de Deus. Por dois motivos. Por causa de abuso e por causa dessa falta de posição de que quem vai dar conta da vida dele é ele, não é o pastor, não é o líder, não é o líder da célula, não é. O líder da célula vai dar conta do trabalho dele, mas da vida, não. Então, se eu não ensinar, se eu ferir pessoas, se eu manipular pessoas, sou eu que vou dar conta disso. Mas eu vou dar conta pelo que eu fiz, eu não vou dar conta pela pessoa. E aí, abre essa porta chamada abuso espiritual, que não é ser falado dentro da comunidade. Dentro hoje das redes sociais ainda, dentro da igreja, não é falado sobre esse negócio. A gente fala de abuso sexual, a gente fala de abuso doméstico, e não tem como, por exemplo, eu vejo as pessoas, às vezes alguns líderes se armam comigo e falam assim, mano, por que você fica falando de abuso espiritual? Por exemplo, não tem como um profissional da saúde falar dos traumas emocionais sem falar dos abusos emocionais. Não tem como falar dos traumas, da violência doméstica sem falar do que causa isso. Então não tem como a gente falar de abuso, de traumas espirituais e religiosos sem falar de abusos. Não tem como, gente. Não tem como. É uma verdade. Essa geração agora está abrindo mais os olhos, né? Mas a geração passada não podia. Não podia você discordar de um líder. Você era rebelde. Então era isso. Usavam isso. Não, você não pode. Porque, Mila, tem uma coisa que, que a galera confunde. Confronto e afronta. O confronto é sadio. Eu posso discordar de você. Isso é sadio, o confronto. Então, tipo, você ter a sua opinião e eu ter a minha, isso é muito normal, gente. E eu falo que a gente sabe que a gente ama pessoas quando a gente discorda. Aí você sabe quando você ama alguém de verdade. Eu falo isso. Quando você fala o teu não. Isso, aí você sabe quem te ama de verdade. Mas afronta é falta de respeito. Aí é desrespeito. Então há uma diferença de eu confrontar o meu líder, ou o cara que prega, o cara que ensina, e há uma diferença de eu afrontar. Tem um livro que eu sugiro para vocês, na verdade tem dois. Tem um livro de uma jornalista
Marília, chamada Feridos em Nome de Deus. É um livro sensacional. Meu Deus. Feridos em Nome... Uma jornalista escreveu. Vou anotar. Então ela não tem nenhum vínculo religioso. É uma jornalista que foi atrás de pessoas que fizeram parte de comunidades abusivas e ficaram doentes depois. Feridos em Nome de Deus. E tem um livro que é de um amigo, pastor Ed Rocha. O livro chama Igreja ou Senzala. Meu Deus! Então são 2 livros. Feridos em Nome de Deus, da Marília, e o livro do Ed Rocha, Igreja ou Senzala. O livro do Ed, se eu não estou enganado, na Amazon, para você comprar o e-book, acho que está R$5, que ele abriu para uma temporada. Então, nossa, é um livro que é chocante. É Igreja ou Senzala. É muito forte. Exato. O tema, eu gosto de tema, é muito forte. Eu também gosto disso. E aí eles falam nesse livro sobre sequelas desse abuso, né? Porque assim, a maioria das perguntas, eu vou tentar aqui responder algumas perguntas que a galera sempre faz nas caixinhas. Por exemplo, todo abusador espiritual, ele sabe que está abusando? Não. Por quê? Porque já é um sistema. Ele veio ensinado e passa a caminhar nisso. Então, muitos abusadores, a gente sabe dentro da questão da sexualidade, que todo abusado se torna um abusador. Gente, a live não pode ter falhado! Meu Deus, Fábio, volta, Fábio. Quero também... Ele vai contar para nós sobre um passo... Voltou. Voltei. Depois que eu quero que você conta, sem te interromper, mas aquela história daquele líder que, pelos problemas deles, ele se tornou esse líder abusivo. Depois você vai contar essa história para nós. Sim, eu vou contar. Aí, ó, aqui, ó, tem a Vanja. Tá aqui, ó, psicanalista Vanja. A Vanja também é uma porção dos céus, uma mulher psicanalista e está se especializando em teologia. O bom tá especializando nisso. Isso, gente. O ministério... depois eu quero conversar com ela, tá? A gente fazer uma live juntas. Tem acompanhando a gente aqui o Ministério Raio de Luz da cidade de Mirassol, tá? Um ministério saudável, que sempre me acompanha. Aí falhou. E também, Fábio, tem a Mara que está aqui com nós, ela já entrou no curso de psicanálise com a Ângela Cirino também. E assim, ela conhece também bastante desses assuntos. Então, assim, eu quero agradecer o pessoal que está aqui na live, que está participando. Viu, Vanja, né? Isso. E aí, onde eu estava mesmo que eu perdi, gente? Você estava falando que a gente estava falando desses abusos que você trouxe, as caixinhas de perguntas, você estava falando. Isso. Aí a pessoa sempre... Do abusador. Todo abusador, sabe? Não, gente, a gente sabe que sexualmente, todo abusado se torna um abusador. E o abusador que o abusado se torna, nem sempre é um abusador sexual. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que foram abusados sexualmente que se tornaram pastores autoritários. Então, tipo, todo abusado, ele se torna um abusador. Só que nem sempre é um abusador sexual. Pode ser um abusador, um autoritário, N tipos de abuso. Entende? E aí ele não sabe. Então, porque ele vem desse sistema ensinado. Ele já vem dessa cultura e vai indo, e se torna natural. É natural para ele. Então, a maioria dos abusadores espirituais não sabem que são. Eles não têm essa noção. Por quê? Porque eles foram abusados também e para eles se tornaram muito natural fazer o que eles fazem. Então, por exemplo, eu vou contar o episódio do pastor que você me pediu. Eu recebi um pastor no meu consultório e ele disse assim para mim: ô Fábio, eu vim aqui porque as minhas ovelhas pediram para eu vir, porque eu sou um pastor muito autoritário, eu não aceito ser questionado, eu não aceito ser contrariado,
E as minhas ovelhas dizem que eu tinha que me cuidar. Ele é líder de uma comunidade na cidade de Jundiaí. Uma big de uma comunidade. E ele saiu de lá e veio em São Roque porque ele queria algo presencial. Beleza. Aí veio para cá e a gente começou a conversar. E ele começou a me contar que a comunidade dele tem 11 anos. 11 anos. Uma big de uma igreja linda, maravilhosa. 11 anos ele era líder dessa comunidade. E aí eu comecei a ouvir a história dele para tentar entender o porquê que ele era tão autoritário. E aí ele começou a contar que quando ele era criança, ele foi aquele tipo de criança na casa que todos os irmãos tinham voz, menos ele. Na hora dele falar, todo mundo, para, a mesma coisa. Ele passou isso na infância, ele passou isso na adolescência e ele passou isso na juventude. Ele nunca teve a voz ativa. Toda vez que ele ia falar, a galera, para! Não, ele não conta, ele não fala. E aí ele contou, ele estava narrando a história. Ele disse que Deus falou com ele e ele entrou numa mata. Ele entrou na mata, levou um azeite, se ungiu a pastor e Deus deu o nome do ministério dele. Olha o absurdo. Ele entrou na mata com azeite, se ungiu, que eu nunca vi ninguém se ungir, né, a pastor, e dali ele já saiu com o nome da comunidade. Eu tô pedindo para você repetir isso, porque eu conheço uma pessoa, uma líder, né, de ministério, que fez isso. Sim. E aí por causa de abuso. Aí ele saiu da mata. Aí ele falou assim, na hora, depois que ele acabou de falar, aí ele falou assim, eu encontrei o lugar aonde ninguém poderia me questionar. Porque pastor, ninguém questiona. Mila, na hora que ele falou isso, foi como se o cérebro dele caísse a ficha. Esse cara abriu o zoião e começou a chorar. E ele falou assim, eu não acredito. Eu não acredito que eu peguei o meu trauma e fiz base para um ministério. E isso só foi na frasinha dele. A frase dele foi, agora ninguém pode me questionar. Porque pastor, ninguém questiona. Esse cara começou a chorar dentro do meu consultório. Fábio, eu não acredito que eu peguei o meu trauma e fiz base para um ministério. Desse jeito. Esse cara abriu a boca a chorar dentro do meu consultório. Ele falou, eu não acredito. Fábio, bonito que ele reconheceu. Sim. Tem gente que não reconhece. Sim. Ele foi procurar ajuda. Ele falou assim, eu não acredito que eu peguei o trauma de infância. E eu fiz do ministério a minha âncora pro trauma. Eu não acredito. E aí ele começou a chorar e ele falou, eu não sei o que eu vou fazer. E eu falei, querido, eu vou te falar uma coisa. Primeiro, reveja tudo isso. E segundo, eu acredito num Deus que transforma a maldição em bênção. Eu acredito. E aí ele falou para mim, o que eu vou fazer? Eu vou tirar 1 ano com a minha esposa, vou fazer uma viagem com ela, e nessa viagem que eu vou fazer com ela, eu vou buscar em Deus o que eu faço. Se eu passo para o meu segundo, e eu saio dessa base, porque ele falou assim, eu entendi agora porque eu firo tanta gente. Eu entendi agora o porquê que eu matei. Ele falou isso. Eu matei tanta gente espiritualmente. Quando eles me questionaram. Eu entendi porque eu só gosto de quem fica do meu lado. Pessoas que sempre ficam assim. Sim, o senhor está certo. E nunca me questionaram. Esse homem saiu do meu consultório constrangido. A gente orou junto. Que dependendo do paciente, a gente ora junto. E ele foi tirar férias com a mulher. E buscar no Espírito Santo o que ele ia fazer. Mas que ele não queria mais que o ministério fosse base para tapar o buraco do trauma e da ferida. Gente, é muito forte esse assunto. Eu tô aqui, eu tô chorando, eu tô emocionada. O Fábio vai voltar, a live dele vai voltar aí, a internet. Meu Deus, eu tô impactada, tô emocionada aqui. Ele tirou porque a gente passou, né, muito.
em muitos ministérios, em muitas coisas nós vimos, e a psicanálise, ela ensina a gente a amar mais as pessoas, né? Sim, sim, sim. Ele tirou férias com a mulher e um mês, e aí ele me mandou mensagem, dizendo, doutor, eu tomei uma decisão. E eu falei, qual foi a decisão que você tomou? Ele falou, eu vou tirar um ano sabático, servindo, né, a comunidade sem imposição pastoral. Eu vou passar para o meu segundo e vou me cuidar nessa temporada. Meu Deus, que reconhecimento! Entende? As pessoas perguntaram para mim assim, sempre perguntam para mim, Fábio, você não ficou mais cético com a psicanálise? Não. Você leva ao pé da letra o Tiago, que diz que confessais uns aos outros para que haja cura. E o trabalho da psicanálise é justamente isso, o poder da cura pela fala, a associação livre. E isso, só que da mesma forma que eu tenho testemunhos lindos, eu tenho histórias muito tristes. Muito tristes. Eu tenho uma senhora, uma paciente, que hoje a gente está tratando ela, Mila, e toda vez que eu falo dela, meu coração parte, porque eu sinto muita tristeza. Ela serviu uma comunidade, uma senhora de quase 70 anos. Ela serviu uma comunidade a vida toda. Ela serviu uma vida de visita, de trabalho social, de circo de oração, de limpar a igreja, de cantina, de entrega. E essa senhora tinha um sonho, ir na praia. Esse era o sonho dela, conhecer uma praia. Ela fazia parte de uma comunidade religiosa, mas o marido dela não. E ela ouviu coisas horríveis que a gente está acostumado a ouvir, de que isso é pecado, Deus abomina isso, que isso é errado, vai para o inferno. E uma das coisas que ela mais ouviu é que se ela fosse para a praia, ela estaria em pecado. Meu Deus. E aí o que aconteceu? O marido dela, quando eles iam completar 50 anos de casado, 50 anos de casado, o marido dela resolveu realizar o sonho dela de levar ela para conhecer uma praia. E essa mulher, pensa a felicidade dela. 50 anos de casado, vou realizar meu sonho. E ela encarou todo mundo e falou, eu vou. Ela ouviu que ela ia entrar em pecado, ela até ouviu que se ela fosse para a praia com o marido, ela ficaria de disciplina. Ela ouviu coisas absurdas. Essa mulher foi para a praia, e claro que essas coisas ficam gravadas. Essa mulher foi para a praia e o prédio era uma rua. Atravessava a rua, ela estaria na praia. Essa mulher comprou, uma senhora, comprou uma roupinha toda comportada, uma canga, e vou viajar com meu marido, 50 anos de casado, e realizar o sonho dela. Mila, essa mulher atravessou a rua. Na hora que ela pisou na praia, essa mulher entrou em surto. Essa mulher gritava, eu estou endemoniada, eu sou uma prostituta, essa mulher, pensa, ela entrou em surto total. Pegaram ela, levaram para dentro do hotel. O marido dela entrou em contato comigo. Eu falei, gente, vocês precisam procurar um psiquiatra aí perto, alguém para acalmar essa mulher, precisam levar ela para o hospital e alguma coisa. Resumindo a história, essa senhora que passou a vida inteira servindo uma comunidade cristã, entrou num estado de surto e não voltou mais. Não voltou do surto. Não voltou. O marido dela me procurou e a gente começou a fazer psicoterapia. Uma mulher com 50 anos de casado, uma mulher que entregou a vida para o reino de Deus, uma mulher que dedicou a servir doente por causa de coisas criadas pela religião. Essa mulher, a gente faz sessões, ela olha para o marido, uma mulher casada há 50 anos, ela olha para o marido e fala assim, por que você está casada com uma prostituta? Eu sou uma prostituta. Uma mulher que fala assim, eu não oro mais, porque Deus não ouve prostituta. Mila, eu estou falando de uma senhorinha de cabelo branco que serviu uma comunidade a vida toda. Toda vez que eu falo disso, o meu coração dói por ver alguém que serviu e cuidou tanto de vidas, doente psicologicamente, por causa da religião. Aí você acha que acabou por aí? Não. Não acabou. O pastor da comunidade que ela fazia parte mandava mensagens para ela nesse estado de doença.
e mandava mensagem para ela dizendo que ela só seria liberta se ela voltasse a dar o dízimo, que ela estava em pecado. Aí, por que o marido dela descobriu? Porque ela estava infernizando o gerente do banco para fazer um empréstimo para ela, porque o pastor mandou o valor total dos dízimos que ela ficou atrasada devendo para a igreja. E ela estava endemoniada por causa do atraso de dízimo e por ter ido na praia. Eu me lembro que quando eu entrei no trauma religioso, eu até falei, a minha amiga Vanja está aí, ela falou, Fábio, eu pensei até em entrar em trauma religioso, mas eu sei que é uma briga de gente grande e o sistema religioso vai tentar acabar com a sua imagem, que é a única coisa que o sistema religioso vai ter contra você. Ele vai falar mal de você, ele vai te chamar de herege, ele vai te chamar de perturbado, que você é contra a igreja, ele vai tentar te defamar. E eu sabia onde eu estava entrando. Mas quando eu olho para histórias como essa, tanto do pastor posicionado, quanto dessa mulher que serviu anos, e hoje está doente, eu falo, Jesus, estou disposto a ser chamado de herege, endemoniado, perturbado, para cuidar dessa galera. Eu não consigo, toda vez que eu tinha sessões com essa paciente, eu terminava em choro. Porque não dá. Você vê alguém que dedicou a vida traumatizado e doente mental por causa de um sistema religioso. Não dá. Isso sem contar os abusos acontecendo dentro de gabinete pastoral, sem contar, eu tenho pacientes que têm pânico, porque foram para a tal da cura da alma, e eu acredito em cura da alma, eu acredito. Eu fiquei anos caminhando dentro da cura da alma, mas eu vi gente sair direto de gabinete pastoral para o meu consultório, em crises. Eu vi gente abusada por líderes espirituais. Eu atendi de pessoas chegarem no meu consultório desesperada, com discurso que você não pode tocar no ungido do Senhor, porque o líder tinha acabado de abusar dela sexualmente, e agora ele criou na cabeça dela, porque se ela denunciar, as vidas vão se perder e vai ficar nas costas dela. Mano, é um lixo escutar um negócio desse. É um lixo escutar. E eu sempre digo para a igreja, essa não é a noiva de Jesus. Essa não é a igreja. Não. Isso é um sistema religioso. Só que o que acontece? Uma das características para alguém se tornar abusado são as carências emocionais. Tem gente que não teve um pai e uma mãe de relacionamento. E quando você chega na igreja, você vê o pastor como seu pai. Você vê a pastora como a sua mãe espiritual. E aí são pessoas carentes que não tiveram um pai, que não tiveram uma mãe, e aí olha para o líder como ele é o meu pai. Então, tipo, eu tive pacientes que foram abusados sexualmente pelos pastores, e eu ouvi dela da boca assim, mas ele é o meu pai espiritual. Como que eu vou me levantar contra o meu pai? E a pessoa acabar de sofrer um abuso sexual. Como, gente? Então, tipo, são pessoas doentes. Aí você vai escutar a história da pessoa, ela não teve pai. Ela foi espancada. Entende? Eu sou um cara, eu caminho já há alguns anos dentro da paternidade espiritual. Eu escrevi um livro sobre paternidade. Inclusive, vou fazer igual eu fiz na live da Tamires, aqui. Que no final dessa live, no finalzinho dessa live, eu dou o número do Vitor, que acabou de entrar aí, que é o mensageiro. É o meu filho, é quem cuida da minha agenda. E aí eu vou pedir para ele colocar o número e vocês procuram ele. E eu quero dar de presente o e-book do meu livro Paternidade. Eu caminho já há quase 15 anos dentro do assunto de paternidade e tem muito paternalismo. Tem muita gente doente com questão de ausência de paternidade. E quando eu olho para isso, eu falo, Jesus, onde é que a gente vai chegar? Então eu tenho orado para se levantar psicoterapeutas como você. Olha lá, o Vitor deixou o número aí. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Gente, presente. Olha que Deus prepara para nós presente nessa live. Olha aí o Vitor, né, que está aqui, mensageiro. Eu não consigo fixar. Peraí. Gente, compartilha essa live.
Esse é o número. Depois a galera... Deixa eu ver se eu fixo aqui. Depois a galera... Olha aí, ó, o Fábio colocou. Que bênção, Fábio, que bênção, meu Deus. E aí vocês procuram... Eu não consigo... Alguém consegue fixar, gente? Eu não tô conseguindo fixar o comentário. Será que a gente consegue fixar? Eu acho que eu fico... Aqui, ó. Vê se fixou. Isso! Aê! Você é outro nível de glória. Meu Deus! Esse número, gente, vocês procuram depois que acabar a live, tá? Não vá agora. Depois que acabar a live, vocês vão nesse número, chama o Vitor e ele vai mandar de presente para você o e-book do meu livro Paternidade. Eu escrevi 2 livros. Eu escrevi um Identidade e eu escrevi o Paternidade. E hoje esse livro Paternidade são usados por alguns psicólogos para tratar pessoas. Então eu falo sobre paternidade e o homem, paternidade e a mulher, paternidade espiritual, a diferença de pai e paternidade. É algo que a gente precisa. E uma das coisas que tem sido usada para abuso é essa paternidade distorcida. Tem muitas pessoas debaixo de abuso. Eu sou o seu pai espiritual. Então Deus tem que falar comigo antes de fazer com você. Então... Deus tem que falar primeiro comigo. Não importa o que Deus falou com você. Primeiro é com ele. Já passei por isso, hein? Tive uma líder espiritual que primeiro era tudo com ela. E se a gente fosse falar o que Deus tinha falado com a gente, não era de Deus. Não era. A igreja não prevalece desse jeito. Não prevaleceu. Então, é muito forte. É muito forte esse assunto. Eu quero que as pessoas continuem compartilhando essa live. Eu vou deixar salva. E olha o presentão, né, que nós estamos ganhando aí no dia de hoje. Gratidão mesmo por tudo que está acontecendo aqui. Eu tenho vontade de gritar, só de ouvir. Eu amo isso. Mas eu tenho visto Deus libertar pessoas. Eu tenho visto pessoas sendo libertas do sistema religioso. Eu tenho visto pessoas sendo libertas da manipulação. Eu tenho visto pessoas que fizeram promessas de nunca mais pisar numa igreja. E hoje entender que a igreja de Jesus não tem nada a ver com determinados tipos de comunidades que a gente enxerga aí. E aí eu sempre escuto pessoas falarem assim para mim, mas Fábio, quando eu estou debaixo de um relacionamento abusivo, de uma liderança abusiva, o que eu devo fazer? Sai. Para de ficar esperando que Deus não vai confirmar. Ai, estou esperando Deus me confirmar. Não existe isso. Não existe. Se você está debaixo de um abuso, pare de ficar esperando Deus responder. Não faz sentido. Você tem Espírito Santo, ele fala com você, e a partir do momento que ele foge, a comunidade foge de um contexto bíblico e entra pro domínio, gente, Deus já não está nesse negócio mais. Não. Eu respeito homens e mulheres de Deus. Respeito. Mas a partir do momento que foge de um contexto bíblico, eu não devo. Pode ter 50 anos de ministério, querido. Pode ter. Porque, Mila, uma das coisas que os abusadores usam como argumento de que eles são de Deus, 2 coisas principais. Uma, os seus dons. Olha como Deus me usa. Olha como Deus fala comigo. Olha como Deus me... Gente, Deus usou uma jumenta. Por que não vai usar um perturbado? E outra coisa... Já usou até falar comigo, bêbado, falar com meu marido, coisas grandiosas. Gente, a Bíblia diz que dom Deus dá e não tira. Verdade. Dom é um presente. Então eu conheço gente que cheira uma carreira antes de subir no púlpito para pregar. Eu conheço. E prega como ninguém. Por quê? É um dom. Não tem a ver com caráter. Não tem a ver, gente. Deus deu, Deus usa. E acabou. Entende? Mas, ô, Fábio, teve uma história de um pastor que a primeira vez que você olhava para ele, você achava que ele era advogado, tudo, porque era assim, né? O nível, a mensagem dele. Sim. Depois a casa caiu, né? Prostituição, adultério, foi muito forte isso, foi muito forte. Então a gente sabe de muitas histórias e que você fala assim, nossa, aí meu marido ele é daqueles que fala assim, ó, não bateu. Ele fala, não bateu, você vai ver, não bateu. Você também é assim, né? Você vai ver o que vai quando não bateu. Gente, é assim, a máscara cai. Sim. E aí, além dos dons, eles usam o crescimento.
da comunidade. Então, por exemplo, olha o tamanho da minha igreja. Eu sempre uso esse exemplo. Um câncer também cresce. Mas ele cresce para a morte. Igreja grande não é sinônimo de saudável. E a gente sabe muito bem disso. A gente sabe muito bem disso. Então, o abusador, ele usa muitas coisas. Ele usa essa questão, olha como cresce. Se eu não fosse de Deus, por que estaria crescendo? Eu conheço abusadores com ótimas oratórias. Ótimas. Olha aí, ó. Meu pastor disse que se eu faltar o culto de ceia é pecado. Estamos pecando ao fazer isso. O que vocês me dizem sobre isso? Ninguém tem o direito de dizer isso. Não tem, até porque tem outra coisa. Se você estudar a Bíblia, a gente criou, o sistema religioso criou uma cultura de ceia só uma vez por mês dentro de uma comunidade religiosa. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz quando vocês se juntarem. E não está dizendo necessariamente de um culto. Era banquete também, né? Então a gente tem que tomar... Isso, contanto que era uma mesa que cada um levava um prato. E aí ele falava, e quando vocês se juntarem, pega o pão, pega o suco, o vinho e lembram de mim. Então a gente tem que tomar muito... Eu vejo a ceia é algo muito essencial para a vida de um cristão. É algo essencial. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não usar também isso para manipular as pessoas. E por quê? Até porque uma das coisas que o abusador também usa é o analfabetismo bíblico. Então, hoje as pessoas não estão preocupadas em estudar a Bíblia. Não, elas querem ir lá no YouTube, pegar mastigado e repetir aquilo. Só que tem muita coisa que está fora de contexto. Então, por exemplo, eu amo que... Porque assim, quando você parte para os abusos espirituais, você é praticamente obrigado a estudar a Bíblia. Porque a coisa mais usada para abuso é a Bíblia. É a mais usada. Por incrível que pareça. Maior ferramenta é a Bíblia. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Tem um texto, João, capítulo 10. É João capítulo 10? Eu acho que é. O texto 10:10. Que a Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Todo mundo fala que esse ladrão é o diabo. Tem até gente que acrescenta. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas o João 10:10 não está falando do diabo. Se você estudar o contexto, ele está falando de líderes religiosos. Tá mexendo com o inferno aí, deixa aí. Ele tá furioso com a minha vida mesmo, deixa eu ficar. Mais. O diabo rouba. O diabo mata. O diabo destrói. Mas João 10:10 não é o diabo. É o líder, é a religião. É o sistema religioso. Meu Deus. O próprio Jesus diz isso. Então tem muita coisa fora de contexto. Ele vem para matar, roubar. Como é que pode matar? Quer dizer, como é que pode roubar uma pessoa que já está morta? Então te mata emocionalmente. Depois ele rouba teus sonhos. Meu Deus. Matar, roubar e destrói a tua vida. A religião faz isso. Destrói a vida. A religião faz isso. Quantos casamentos não são destruídos por causa de religião? Que a mulher tem que achar a igreja mais importante do que a família. Eu já vi mulheres que perderam maridos, eu já vi maridos que perderam mulheres, eu já vi mulheres que perderam filhos. Quero uma imersão com você, meu Deus! Vamos, gente, vamos juntar a Mila, vamos fazer uma imersão todo mundo junto dentro desse negócio. A gente pega um dia, fala sobre contaminação espiritual, abuso espiritual e vai, gente, trauma. Vamos marcar. Organizar isso, gente. Vai ser um prazer conhecer você pessoalmente. Você, sua esposa, seu filho, meu Deus. Vamos fazer, gente. Vamos marcar. Faz. A gente pode primeiro fazer um dia online, depois a gente parte para o presencial. Vamos embora. Vamos. Gente, eu queria ter agora um lugar. Assim, sabe, Fábio, eu queria ter um lugar meu. Construir um lugar meu para fazer todos esses negócios aí, sabe? Chegando. A gente tem uma base aqui em São Roque. Nossa, o dia que eu for para São Paulo, eu vou te avisar, vai passar, dar uma passada aí. Vem. Tá? Ariane, eu já confrontei a atitude errada de líder e fui chamada de endemoniada. E ouvi falar que só quem trata atitudes de líder é Deus. Ovelha não trata pastor, porque pastor que trata
ovelha. Não, 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 não. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Não quero causar, né? Embora a gente acaba causando, mas deixa eu te contar um negócio. Eu vejo muita gente sendo contra o ministério apostólico. Essa é a minha porção. Eu não caminho no apostólico como título. Eu não acredito que ministérios são títulos. Eu acredito que são funções no reino. Eu não sou apóstolo. Eu estou apóstolo aqui na terra. Só. Mas eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Eu estou aqui como apóstolo. Não. Mas a gente precisa entender quando a Ariana disse aqui, ó, que não trata. Quando você vai para o Novo Testamento, a única pessoa chamada de pastor é Jesus, que é o sumo pastor. Eu falo assim, eu falo para as pessoas, ó, você viu que nem tem meu nome de pastora no meu, não tem. Sim. Entendeu? Mais de 7 anos a gente é pastor, mas assim, eu falo, me chama de Mila, fica mais próximo. Sim. Fica melhor pra gente E pastor falar, é o seu serviço. Né? É o seu serviço. Então, exemplo, eu sei que alguém está cuidando, o que ele está cuidando não é dele. Jesus disse, as ovelhas cuidam das minhas ovelhas. Meu marido sempre fala isso, que a ovelha não é do pastor. Não existe isso, Deus. Gente. Eu estou cuidando. Por isso que eu vou dar conta do meu serviço. É como uma mãe e um pai que pega o filho, por exemplo, fala assim, Mila, eu vou deixar meu filho para você cuidar. Só que no final da tarde eu venho buscar o meu filho. Nossa, eu estava pensando sobre esses dias. Você vai ter que dar conta da saúde, da alimentação do dia daquela criança. Se ela fez cocô, você limpar do seu trabalho da criança. O que você fez para a criança. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado mesmo. O trauma, assunto de religiosidade, de religião, é um assunto muito vasto. Tem muita coisa. E alguns exemplos que eu dei para vocês aqui, e hoje a minha experiência não é de eu ouvir dos outros. Não, 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 não. Eu vivo isso em consultório. Eu vivo isso. Já tive a oportunidade de tratar pessoas com transtorno dissociativo de identidade. TDI. 7 identidade. 7. Adivinha como é que ele foi tratado na igreja? O endemoniado. Era uma legião de demônio. Só quem... Fala. Só quem já... Para você que está aqui assistindo e não sabe o que é isso, existe um filme chamado Fragmentado. E esse filme traz o que é a doença TDI. Então é uma pessoa que passou por abusos fortíssimos e ele cria personalidades para fugir da realidade e lidar com outros problemas. Meu Deus! Essa doença mental. Eu tive um paciente que foi diagnosticado com TDI. Você sabe o que uma comunidade religiosa fez com ele? Enrolou ele em pano de saco e deixou ele 1 semana fechado dentro da igreja tomando água com óleo. 1 semana! Meu Deus! Que loucura! Meu Deus. Eu recebi casos de mães que os filhos são diagnosticados com esquizofrenia. Foi num culto. O pastor tacou o dedo na cara do menino e disse, esquizofrenia é demônio. Joga o remédio fora. O menino jogou. 3 dias depois tentou se matar em surto. 3. Meu Deus! Ô, Mara, tá pegando aí, Mara? Nós estamos falando sobre isso, hein? 3 dias. Então, tipo, deixa eu deixar algo muito claro aqui para vocês. Eu não acredito que toda doença mental, a base é demoníaca. Eu não acredito. Mas eu acredito que toda debilidade mental e emocional é porta para o reino das trevas. Eu acredito. Eu não acredito que a base seja sempre demônios, mas eu acredito que o demônio pode se aproveitar de debilidades. Por exemplo, alguém que tem esquizofrenia, o reino espiritual pode trazer visões e a pessoa tirar a própria vida e se matar. Verdade. Sabe por quê? O meu irmão, ele sofre com isso. Sim. Então ele fala que ele não acredita em Deus. Tá? Mas ele se permitiu a eu cuidar dele, mas ele fala que ele não acredita em Deus. E ele tem ele antes, né, que agora o remédio controlou, mas ele surtava, ia pro meio do pasto, falava que ia tirar a vida. Então, assim, é muito sério as coisas que passam na cabeça, a construção de pensamento é muito sério, né? Eu por ser um ser, eu sou muito crente do que eu creio. Eu amo Jesus e eu acredito em Jesus. Então eu sempre digo para as pessoas assim, inclusive,
Faz 2 sextas-feiras que a gente está dando uma palestra numa comunidade em Araçariguama. Semana passada a gente falou sobre espírito e alma, hoje a gente vai falar sobre somatização, quando a mente transforma já em doença física. Mas eu sempre digo para a galera, gente, faz o seguinte, ora primeiro. Então, por exemplo, pastor, se você está tratando alguém e você ora e não resolveu, porque uma pessoa que tem doença mental, ele não vai se opor à oração. Ele não vai se opor. Então, se você orou, se você teve primeiro, partiu para Jesus primeiro e viu que tem alguma coisa que não está rolando, sugere ele procurar um profissional da saúde mental e ver se já não é algo físico. O problema é que a gente viveu uma geração de líderes que eles acreditam que pastor é psicólogo, gente. Pastor não é psicólogo. O fato de você ser um bom conselheiro, ter bons resultados, não te faz um psicólogo. O psicólogo é alguém que estuda, sabe e faz isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio. Eu tive um pastor que o cara vinha me atacando no meu Instagram, porque ele tinha 40 anos de ministério e ele se autotitulou psicólogo, porque ele era um psicólogo que tinha 40 anos. Falei, querido, se você não tem uma formação, eu respeito o seu ministério pastoral, eu respeito a sua graça em ser aconselhante, mas você não é um psicólogo. E aí os líderes abusivos, eles querem ser o centro de tudo, então eles querem resolver tudo. Eles querem ser o coach, eles querem ser o financeiro, ele quer ensinar psicologia, ele não aceita passar para uma outra pessoa, ele reconhecer e dizer assim, essa não é a minha área, então agora eu passo para isso. Tem muita gente doente que já ouviu de púlpito, mano, psicólogo é falta de fé, Jesus é o seu psicólogo, vai orar. Você deve ter ouvido isso, pessoas com depressão, o pastor disse que eu tenho que orar, fazer jejum, que essa depressão vai... Morrendo! Ansiedade, é demônio. Eu já vi, eu tenho uma paciente que ela foi tratada 9 anos como endemoniada na igreja dela. 9, sabe que alguém ser tratado 9 anos como endemoniada? Ela entrava em surto psicótico por causa dos traumas de abuso que ela teve com o próprio pai. Então, quando ela estava no culto que falava de abuso ou de paternidade, ela entrava em surto. E aí chamavam ela de safada, de sem vergonha, demônio, frescura, safadeza. Ela resolveu procurar uma ajuda depois de 9 anos enfiada dentro de uma comunidade. Caminhamos ela para um psiquiatra. Descobrimos isso. Tratamos ela. Depois de 2 sessões, acabou todos os surtos. Ela voltou, eu acredito. Ela voltou lá no pastor e falou assim, o que você demorou 9 anos e não resolveu, em 2 sessões de psicoterapia eu resolvi. Olha isso daqui, gente. Depressão e ansiedade é pecado? Quando alguém me perguntar isso, o que eu respondo? Gente, depressão e ansiedade é doença. É doença psíquica, gente. Não como pecado. Agora sim, tem pessoas que transformam isso em pecado, fala que é pecado. Gente, não. Uma depressão e uma crise de ansiedade diagnosticada por um profissional, quando um psiquiatra bate o martelo e fala, você está passando por isso, gente, não se trata só de mente, se trata de toda a estrutura física, fisiológica já foi comprometida, seu cérebro já está em fuga, reação. Não é pecado, gente, pelo amor de Deus. Por isso que tem muita gente morrendo. E aí, eu quero deixar claro que as pessoas perdem a noção que a Bíblia diz que nós somos 3. Espírito, alma e corpo. E nós somos muito radicais. A gente trata o espiritual a gente às vezes é muito espiritual demais, como essa questão aí do pecado. E depressão, ansiedade é pecado. Ou a gente é carnal demais. Só que do mundo natural para o mundo espiritual tem uma peneirinha no meio e ela se chama alma. Então, o que vem do espiritual passa pela alma para vir para o natural. O que é do natural passa pela alma para ir para o espiritual. Se esse meio chamado alma não for tratado, quando passar de lá para cá, vai haver distorção. Por exemplo, eu tenho 3 pacientes
que é, sabe aquelas profetas que todo mundo tem medo, as nervosas, a que está com o dedo na cara, as que aponta. Eu não conheço nenhuma que eu não tratei, que não tem problema de violência na família, que não foi abandonada por um homem, que não foi traída. Eu não conheço nenhuma. Quando fala assim, eu mando na cara, eu falo mesmo, eu não conheço nenhuma. E aí o que eu sempre ensino para elas, Deus te dá algo aqui no reino espiritual. Só que quando passa pela sua alma, tem um monte de debilidade. Ferida com o marido, ferida com o pai, ferida com a mãe. Aí você entrega na ótica da alma. Por isso que a Bíblia... Ei, gente, é forte! Por isso que a Bíblia nos dá o direito de julgar a profecia e não o profeta. Porque a profecia pode ter passado por um funilzinho de traumas e feridas e vir de acordo com as emoções do profeta. Entende? Meu então, Deus. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, tem que cuidar da alma, gente. Tem que cuidar da alma, das emoções. Eu nem entro em debate, Camila, eu nem entro em debate. Não entro. Gente, mas não tem como. É a mesma coisa você querer usar a Bíblia para entrar em debate que... Gente, Elias, vamos para a Bíblia então? Elias passou por depressão. Elias quis tirar a própria vida. Elias, estou falando do profeta, o cara que tinha uma escola de profetas. Eu não estou falando de qualquer um. O profeta Elias sentou debaixo de um lugar e ele pensou em tirar a própria vida. A Bíblia diz que ele ficou em estado de tristeza. Isso é uma depressão, gente. É Bíblia. Agora, entrar em debate... Camila, uma coisa que eu queria que você entendesse é que uma das coisas que a religião faz com força é entrar em debate. Paulo diz, não entre em vãs discussões. Eu só ouço responder alguém dentro de duas situações. Ou eu vou ensinar, aí eu trago, ou alguém que sabe do que está falando, porque pegar um cara que só é bíblico e nunca estudou a psique humana e o cara querer contrariar, eu não vou dar nem o trabalho de discutir. O cara nunca estudou. O cara não tem o senso. Ah, não, a Bíblia é o meu manual. Ah, por favor, né? Por favor, não é à toa que a Bíblia Deus deixou que um médico escrevesse a Bíblia, o Lucas. Não é à toa. Então, tipo, o cara não estudou, não sabe do que tá falando, porque é muito fácil eu pegar um versículo bíblico e ficar falando essas coisas. E não. Então, tipo, se é alguém que estudou, tem base, tanto bíblica quanto psique, estudou, foi atrás, eu até escuto. Mas pessoas que não sabem do que estão falando, eu não vou entrar em vãs discussões. Eu vou perguntar, querido, você já estudou sobre esse assunto? Você mergulhou nisso? Aí mergulhou de estudar. Não pesquisar no YouTube e ficar repetindo igual papagaio. Você estudou? Não, se você não estudou, então eu não vou entrar nesse assunto com você, porque não vai valer a pena. Você vai falar de coisa que você não sabe, e aí é melhor não criar atrito por conta de discordâncias. Eu acho que é aí que é a libertação da religião. Você não concorda? Tá tudo bem. Não tem que te provar nada e você não tem que me provar nada. Vive o que você crê e eu vou viver o que eu creio. E tá tudo bem, gente. Simples assim. Tá tudo bem. Eu tenho muita coisa para fazer. A gente que cuida de vidas, a gente tem muita vida para cuidar em vez de ficar debatendo com religioso. Você não tem tempo para isso. Em vez de eu ficar olhando para um religioso que quer ficar falando de Bíblia para confrontar, eu quero ensinar a Bíblia para alguém que está muito ferido e quer romper. Então, o meu dia é muito precioso para eu ficar discutindo. Vidas são preciosas, então eu vou ensinar quem quer. Quem me ama e quem acredita no que eu falo, me ouve. Quem não me ama e não acredita, segue e vai viver e tá tudo bem. Eu acho que quando você sai desse sistema religioso, acabou, você não vai gastar tempo. Jesus não precisa de advogado e você não precisa provar nada para ninguém. E aí, paro aqui, né? Porque se deixar eu não paro, né? Eu acredito muito, Camila, na questão da medicina, da psique, do médico. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela ficou viva 12 anos indo para os médicos. Até ela ter um encontro com Jesus. Entende? Ela teve um encontro. Você imagina se não tivesse a medicina em 12 anos? Ela tinha morrido.
Mas a medicina sustentou aquela mulher viva 12 anos. Embora ela falou, eu gastei tudo que eu tinha com remédios, com médicos, mas esses 12 anos manteve ela viva até o momento que ela creu, ela tentou tudo. Olha bem, ela tentou a medicina toda, 12 anos. E aí ela foi até Jesus e foi curada. Então, tipo, imagina se não tivesse um conhecimento em 12 anos. Como é que essa mulher se manteria viva? Não se manteria. Ela tinha morrido, gente. Então, a gente precisa entender isso, que nós somos espírito, alma e corpo. Coisa espiritual, eu resolvo de forma espiritual. Coisa psicológica, eu resolvo de forma psicológica. Coisa natural, eu resolvo de coisa natural. Mas a religião não aceita isso. Ela quer tratar coisa psicológica como espiritual, ela quer tratar coisa espiritual como psicológica, quer tratar coisas naturais de forma espiritual, quer tratar coisa espiritual de forma natural. A gente perdeu o senso do equilíbrio. Então, tipo, espiritual, eu mando para pessoas que carregam essa autoridade para cuidar de espiritual. Se já partiu para psique, eu vou mandar para pessoas que se especializaram na psique. Quando falou de coisas naturais, mano, vai tratar de coisa natural. Tem muita gente tratando coisa natural espiritual. Por exemplo, a gente vê uma geração de gente que ora para emagrecer. Mano, para de comer, faz exercício, cuida do seu corpo. Cuida do templo. Exato. Aí você fala, Jesus, eu não sei porque que eu já ouvi gente falar isso. É demônio. Mano, que demônio? Demônio tá na sua boca, que não para de comer, tá no seu corpo, que não faz exercício. Então a gente... Ô, Fábio, e tem muito também as mulheres chegando e falando assim, ai, olha, ora pelo meu casamento, porque foi o demônio que fez alguma coisa, as pessoas têm inveja do meu casamento. Não foi. Foi as feridas, os traumas que você trouxe lá de trás, que acabou com o casamento, acabou com o relacionamento, com a intimidade. Eu acho que isso é importante. Por exemplo, aqui na minha casa, eu faço... A gente, como profissional da saúde mental, precisa ter psicoterapia. Eu faço. Porque como a gente lida com traumas religiosos, é uma linha muito tênua para você se ferir e se armar. Então, eu faço psicoterapia e a minha mulher faz, inclusive, com a Anélia, que é do Instituto. A Anélia é psicoterapeuta da minha mulher. Então, tipo, na nossa casa, a gente trata, cada um no seu particular, as emoções, para isso não destruir o nosso casamento. A gente se cuida espiritualmente como casal, a gente se cuida emocionalmente como casal e a gente se cuida naturalmente como casal, para viver uma vida incrível. Olha que honra, ó. O pastor Rafael Caetano está na nossa live. É uma benção, tá? O Bispo Romildo, Bispa Fabiana, Ministério Raio de Luz. As minhas amigas estão na live. É assim, uma benção. Se você tá falando, filho, é nossa, é família. É família. É família. E aí, a gente precisa ter esse senso. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela ficou 19 anos sendo traída pelo marido. Aquela piadinha que as mulheres contam de amante trocar o comfort. Eu tenho uma paciente que ela trocou o comfort da roupa do marido. A amante ligou reclamando do cheiro do novo comfort. Meu Deus! Essa mulher entrou no meu consultório. Ela entrou no meu consultório, primeira vez, e eu falei com ela. Eu falei, por que você continua? Porque Deus usou as profetas da minha, olha isso, da minha igreja, dizer que eu sou a pessoa que vou salvar aquele homem. Eu falei para ela assim, menina, você tá maior do que Jesus. O que Jesus fez foi meio boca, então, perto do que esse homem precisa. Você é a salvadora desse homem. É, por isso que eu tô com ele, porque eu vou ter que dar conta da alma dele. Ô, amiga, você sabe quando essa mulher separou do cara? Quando ela descobriu que ele tinha passado AIDS para ela e ele estava molestando a própria filha. Gente do céu, meu Deus do céu. Aí ela chegou no meu consultório chorando. Como que Deus deixou chegar nesse estado? Deus? Um cara te traindo a 19... Vamos por 17 anos, porque ela fala que 2 ele não traiu, só 17 anos.
Meu Deus. Deus pediu para você continuar no negócio desse e agora você terminar com AIDS e a sua filha molestada pelo próprio pai? Você vem me dizer que isso foi Deus quem mandou? Não, mas as profetas da minha igreja. Por que você não mandou elas casar com ele, ficar com ele? Pensa o estado que essa mulher está. Emocionalmente, espiritualmente. Pergunta se ela acredita em profecia. Meu Deus. Entende? Ó, Meu aqui, ó. Deus. Fábio, e o narcisista? O que você pode... O que dizer para uma irmã casada com um narcisista? Filha, ou ele pede ajuda e se trata, ou sai dessa. Porque assim, eu sou um cara que eu não sou a favor do divórcio. Eu acredito na família. Eu acredito no casamento. Eu acredito. Mas eu não acredito num Deus que deixa suas filhas debaixo de relacionamentos abusivos, apanhando, sendo traídas, vivendo em torno de um homem em nome de Deus. Não, 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 não. Por exemplo, eu vi muita gente dizer assim que o homem é o sacerdote da casa. Na Bíblia não tem isso, sabia? A Bíblia não chama o homem de sacerdote da casa. Por quê? Porque em Hebreus diz que em Jesus todos somos reis e sacerdotes. A Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Mas o homem, o sacerdote da casa, não tem isso na Bíblia. Não tem base bíblica para isso. Não, 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 não. Até porque a mulher também carrega o sacerdócio em Jesus. E o sacerdócio é trazer Deus para o homem e levar o homem a Deus. Isso é um sacerdócio. Então é papel da mulher também trazer Deus para casa. Eu sempre falo isso. Olha, eu sempre falo que a mulher ela é pilar, gente. Leva. A mulher tem poder, tem a força. Exato. Então, tipo, o papel espiritual sacerdotal em Cristo de uma casa é tanto de um homem quanto de uma mulher. De trazer Deus para casa e a casa para Deus. Agora, a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher. Agora tem uma observação. Como Cristo é o cabeça da igreja. Então, que tipo de homem que uma mulher tem que se submeter? Um homem que é um cabeça como Cristo é para a igreja. Ama a igreja. Então, não tem esse negócio que o cara não é uma figura e um posicionamento de Cristo no casamento e vem dizer que você tem que entrar debaixo de uma submissão, porque a palavra submissão é cumprir com a missão. E isso é submissão. Mulheres submissas são mulheres que contribuem para os homens serem o cabeça como Cristo é. Não é obedecer. Submissão é eu coopero com a missão. Nós estamos na mesma missão. Então, qual é o papel da mulher? A mulher é abrir os olhos do homem. Ô, mano, você tem que ser o cabeça como Cristo é. Então, vamos lá. O que você precisa? Eu vou te ajudar. Isso é uma mulher submissa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, Mila, você também nesse meio de liderança deve ter visto muita coisa. Eu conheço muita mulher de pastor que é doente, porque o cara no púlpito é um Deus e em casa é o Satanás. Mas é isso mesmo. Eu conheço mulheres pastoras que o marido chama de demônio, sabe? E a mulher é uma bênção. Porque vem lá de trás. A gente tá falando na live. São os traumas. São as coisas inconscientes. Sim. Né? E você vê, a mulher faz tudo. Mas como? E se sujeita a ficar num relacionamento desse, né? Abusivo. Em nome de Deus. Em nome de Deus. Quero até trazer uma live sobre a violência doméstica, como que as mulheres cristãs lidam com isso, o que falam para elas dentro da igreja. Ó, o pastor Rafael tá colocando aí, ó. Aí, ó, é isso aí, pastor. Pastor, eu louvo a Deus pela sua vida, por quê? Você percebe que as igrejas têm muito trabalho para mulher. É chá de mulher, café de mulher, encontro de mulher, bolacha com as mulheres. Tem muito mulher. E homem? Mas falta isso para os homens, a referência, ensinar um homem a ser Cristo para uma mulher. Mila, minha mulher está aqui na live. Uma das coisas que eu mais escuto da minha mulher, e eu fico muito feliz de escutar isso, ela sempre diz para mim, obrigado por ser Jesus na minha vida. Eu tenho prazer em escutar isso. Ontem a gente estava no encontro de casais, e alguns casais ficaram indignados quando a gente abriu a boca para dizer que a gente nunca brigou.
Que lindo. Que casal que é casal briga. Eu discordo desse negócio. Eu discordo. Se você fala assim... Comunicação. Eu não conheço ninguém, nenhum casal que nunca brigou. Prazer. Fábio e Esther. Nunca. Não tem esse... E ela tá aqui. Eu acho que ela tá aqui ainda na live. Eu sempre falei que as brigas não levam a lugar nenhum e são desnecessárias. Sim. Né? Sempre falei. Quando a gente passou por algumas dificuldades... Hoje eu e meu marido, a gente é muito amigos, mas antes de conhecer Cristo, Fábio, eu separei do meu marido, do mesmo homem, 7 vezes. 7. Sabe o que eu descobri? Eu descobri, depois de ser pastora, tudo, que era fruto de uma rejeição que eu tive no ventre e que eu trazia esses comportamentos para o meu relacionamento. É muito forte. Exato. E da mesma forma, homens, Mara, a gente encontra também muitas mulheres. A gente está vendo hoje o feminismo, mulheres assumindo o lugar de homens. Entende? E isso também é muito sério, porque pode ser um trauma fixo lá nas fases psicossexuais de Freud, aquela coisa toda que a gente, psicanalista, está acostumado a ver. Mulheres que não tiveram uma figura de pai para proteger, elas tiveram que se tornar homens, inconscientemente, para assumir um lugar. Por exemplo, tem mulheres que têm TDI, que são transtorno dissociativo de identidade, que elas assumem uma personalidade masculina, mas é a personalidade masculina que ela queria que protegesse elas do abuso. Entende? É muito forte. Então tem muito isso. Então, gente, eu louvo a Deus por estar aqui com a Mila. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu louvo a Deus hoje pelas igrejas que abrem portas para palestras, para ensinos. Hoje a gente está, graças a Deus, com uma agenda vasta de sábados viajando e dando palestra e ensinando. As igrejas tendo essa consciência de que, mano, você tem alma. Você precisa cuidar das suas emoções. Vai tratar. Você já orou e não resolveu? Vai buscar um médico para ver como é que tá essa parte fisiológica. Vai cuidar das suas emoções para você não vomitar em púlpito, para você não vomitar no casamento, para você não vomitar em ministério e você não se tornar um abusador inconscientemente, sabe? Ontem eu disse no Encontro de Casais que hoje falta referência de casais para a nova geração. Eu consigo não brigar com a Esther porque eu vim de um casal de pais que eu nunca vi. Meus pais vão fazer quase 40 anos de casado. Eu nunca vi os meus pais brigarem. Uma única vez que eu vi o meu pai alterar a voz com a minha mãe, ele chamou a minha mãe na frente, eu e da minha irmã, e pediu perdão para minha mãe, e olhou para mim e disse assim: um homem nunca levanta uma voz para uma mulher. Então eu só repeti o que eu tive como referência. E hoje a gente precisa de Você que está estudando psicanálise, você que ama a psique humana, por favor, nós precisamos de psicoterapeutas apaixonados por Jesus. A gente está vivendo crenças distorcidas, a gente está vivendo valores distorcidos, e por muitos anos a igreja foi vista como ignorantes. E agora precisa levantar homens e mulheres que saibam do que estão falando, psicoterapeutas cheios do Espírito Santo, psicoterapeutas que estão dispostos a amar, a ir na contramão até mesmo do sistema religioso. Gente, porque eu vou falar uma coisa para você. Maior briga de hoje, se é que eu posso dizer, não é contra o mundo. O meu não é. Não é. A maior briga de Jesus não foi contra os pecadores. A maior briga de Jesus foi contra os fariseus. Verdade. E o sistema religioso, se ele não conseguir te vencer com argumentos, ele vai tentar acabar com a sua imagem. Ele vai dizer que você é herege, que você não é de Deus, que você é perturbado, que você é desviado, vai criar coisas. Eu já tive reuniões, já fiquei sabendo de reuniões pastorais contra a minha vida. Isso é muito triste. Contra a nossa, do meu marido, fizeram reuniões, jogaram o nosso nome para tudo quanto é lado, e foi a época que nós mais pregamos fora. Deixa o diabo, deixa o inferno se levantar. Eu amo. Medo, não. Eu falo: Jesus, eu tenho uma aliança com você. E uma coisa que eu aprendi com Jesus é: eu não estou preocupado com reputação. Eu estou preocupado com a minha consciência com Cristo. Falar de mim, vão falar até dizer chega. Mas eu quero deitar a cabeça no travesseiro e falar: Jesus, eu tenho feito o que você tem me mandado fazer.
eu tenho ensinado o que você tem me mandado ensinar, e o que me conta agora é o que você pensa, é o que você quer, é o que você acha. O sistema religioso vai pirar comigo, vai querer falar mal, vai querer me entregar, vai querer aquela coisa toda. Mas eu quero, você também deve, mais do que eu, também ver isso, o quão é bom ver pessoas cheias de Deus, que eram doentes emocionais, vivendo a plenitude do reino dos céus. Eu falo que 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, fala que quando Jesus voltar, que ele encontre a gente em equilíbrio, espírito, alma e corpo, íntegro, irrepreensível, para encontrá-lo. Não está dizendo que você vai ficar irrepreensível depois. Não. Está dizendo que Deus vai te santificar em paz, em tudo. Deus de paz o santifica em tudo. Para quando você encontrar Jesus, ele te encontrar irrepreensível em espírito, em alma, em corpo. Então, e dois conselhinhos que eu quero aqui deixar para parar. Você que cuida de vidas, não deixe de cuidar das suas emoções. Porque você pode vomitar os seus traumas e as suas dores nas pessoas. Hoje eu, como líder espiritual e como um profissional da psique, eu entendo a importância de cuidar da minha saúde. E mental também. Emocional, porque a gente pode derramar nas pessoas essa ferida, essas dores, em nome de Deus. Quantas mulheres feridas com casamento que foram trocadas e foram traídas, que hoje, quando vai liberar uma palavra para uma mulher que é casada, ela vem baseada na sua dor e na sua ferida. E aí ela distorce o que o reino de Deus está fazendo. Então, eu quero deixar para você a consciência entre a alma, entre o espírito e a carne, o corpo. Existe uma peneirinha chamada alma. E tudo que vem do espiritual vai passar por essa peneira e partir para o natural. E tudo que é do natural vai passar por essa peneirinha e ir para o espiritual. Então, por exemplo, se você tem problema, trauma com paternidade, e Deus quer se revelar através de uma pregação com paternidade, na hora que passar pela sua alma, que vir de encontro com o trauma paterno, você não vai conseguir trazer isso para o mundo natural. Então, o inferno, se ele não pode usar espiritualmente, ele vai usar as suas emoções. Ele vai usar o seu... Na verdade, o único material que o inferno tem contra você é o seu passado. E é lá que estão as suas emoções, a sua alma está nisso. E você precisa tratar isso, ressignificar, perdoar e alinhar para você viver a plena vontade de Deus. Gente, a gente falou por quase 1h40. Que é assim, quando eu entro na live, eu falo para você, não tenho vontade de sair, hein? Deixa o Espírito Santo fazer a obra, não tenho vontade de sair. É isso, tá? Eu também não. Eu creio que nós vamos conseguir essa imersão para cá, para esses lados. Tá? Gente, eu também tenho um trabalho legal sobre rejeição, que vem lá do ventre. Tem uma palestra muito boa sobre isso. Vamos ministrar no Encontro de Casais agora, dia 16, aqui em São José do Rio Preto. Vou trazer meu testemunho, que é muito forte também. Essa live foi sensacional. E quem não estava aqui no começo, vê do começo, vou deixar gravada. Tem e-book para vocês, surpresa, né, Fábio? Fixamos um número aqui. Sim. E mandar mensagem, esse número aqui embaixo, que está fixado, você que está aqui com a gente na live, chama o Vitor. O Vitor é o filho, é o cara que cuida da minha agenda, é o cara que cuida do consultório, é o meu braço direito. Ele vai te mandar de presente um e-book sobre paternidade. E eu vou te deixar com você com uma pulga atrás da orelha. Só para você ficar curioso para ler o e-book. Você sabia que nós não fomos criados para adorar a Deus? Ixi! Forte, hein? Aí eu só te deixo pensando. Qual é o pai, qual é a mãe que gera um filho para receber elogios? Meu Deus! Por que a gente acha que Deus fez isso? E aí no e-book eu trago contexto, Bíblia, sobre essa resposta dessa coisinha. Nós não fomos criados para adorar a Deus. Gente, esses dias eu estava ouvindo um estudo que eu faço às 6 horas da manhã. A gente estava falando que a gente foi criado para melhorar as coisas. Olha! Forte, né? Para melhorar as coisas. Olha que lindo! O que nós podemos melhorar a partir desta live maravilhosa? E é isso. E você que tá aí, gente, que precisa de ajuda, tá aqui, ó. Procura a Mila. Vai cuidar da sua saúde.
E se você quiser, a gente está à disposição. O Vitor é quem cuida também da minha agenda, você pode pedir informações. A Mila, gente, por favor, você que está aqui, que preza pelos princípios da palavra. Eu não estou dizendo que são melhores profissionais, mas você que preza pelos princípios da palavra, procure um psicoterapeuta que crê na mesma coisa que você crê. Procure. Que só Jesus para curar, não tem Exato. outro. A gente fica enrolando para falar sobre a ciência, e aí um dia eu falei assim, eu não vou falar mais sobre ciência, eu vou falar sobre Jesus. Gosta de mim, gosta, não gosta, não gosta. Exato. E que Deus me conecte com pessoas que gostam de Jesus. Exato. E aí, o que Deus faz? Deus faz assim, quando você ama Jesus, o que você faz? Você usa a ciência para glorificar e honrar Jesus. Glorificar e honrar. E é isso. Então, Glória hoje, a Deus. a psicanálise, para mim, é para conduzir a pessoa numa cura integral, que é o que a Bíblia nos manda viver. E Jesus Exatamente. ser glorificado em tudo isso. Amiga, eu quero orar e ser agradecendo por esse tempo. Posso? Nossa, por favor, gente, recebe essa oração em nome de quero orar. Jesus. Pai, obrigado por esse tempo. O Senhor é um Pai incrível. O Senhor é um Pai maravilhoso. O Senhor é tão incrível que o Senhor nos deu o seu único filho para morrer por nós. E hoje nós temos o Espírito habitando em nós, que nos leva a essa integridade, essa vida em Cristo. No nome de Jesus, eu quero te agradecer pela Mila, pela família dela, por toda a galera que está com a gente aqui. Obrigado, Pai. Nós queremos declarar no nome de Jesus cura no físico, nas emoções, na alma. Nós declaramos cura sobre a vida de cada pessoa. Eu oro, Pai, a oração que Paulo fez para a igreja de Éfeso, que os olhos dessas pessoas sejam abertos para o pleno conhecimento de Cristo. Que o Senhor desperte pessoas, que o Senhor levante aqui, eu declaro que vai queimar dentro, foi isso que o Senhor falou comigo, enquanto a gente estava compartilhando, que pessoas, o coração começará a queimar por um posicionamento de aprendizado para servir o reino dos céus e ensinar vidas. Eu quero e cuidar de vidas, eu quero honrar cada líder espiritual que está aqui com a gente. Obrigado pelo privilégio de ter eles com a gente. Que o Senhor continue usando eles com a verdade do reino dos céus. Eis-nos aqui, Espírito Santo. Nós nos entregamos completamente e declaramos o fim de abuso sobre a vida de pessoas que estão aqui com a gente. Nós declaramos libertação para pessoas que estão aqui nos assistindo por intermédio do teu nome, porque é o teu nome que liberta, que cura e que sara. E que nós, como cristãos, possamos viver Romanos 5,17. Que em Jesus nós reinaremos em vida. Então nós reinaremos sobre as emoções, nós reinaremos sobre demônios, principados, potestade, sobre o nosso passado, porque Cristo nos leva a reinar. Obrigado por esse tempo, nós te damos graça por tudo, no nome de Jesus. Amém. Meu Deus! Fábio, gratidão. Obrigado. Meu Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Amém. A gente precisa tomar um café junto. Ai, que delícia. Vem para São Roque, pra gente fazer um tour. Em breve nós estamos por aí, viu? Não, mas eu tô falando sério. Vou tirar foto com o Fábio, hein? Reserva um final de semana e liga, Fábio, esse final de semana, meu marido e eu estamos livres. Vem pra cá passar o final de semana, a gente vai pra rota aqui turística, vamos bater perna, vamos conhecer, vamos criar alianças. Isso é reino, criar alianças. Fábio. Vamos, por favor. Criar alianças. E pastores que estão aí, gente precisa de ajuda, bora. Bora. E não esquece o seu e-book, ok, gente? Chama o Vitor em seguida. Resgata o e-book. Aí faz o print, né, gente? Tira uma foto nossa e posta aí, marca a gente. Vai, vamos fazer uma pose. Tira um print e postam. 1, 2, 3. Tirou? Posta. Posta e marca eu e a Mila. Marca eu e a Mila. Ó, como se chama a pastora. Pastora é a Mila... Mila Nunes. Nível de glória. Ok? Gente... Beijo no coração. Querido. Obrigada, Deus abençoe vocês. Viu? Fiquem na paz. Tchau. Fica com Deus. Na paz. Abraço na esposa.